Olá, eu sou o Carribas e você está assistindo a coluna Águia e Condor. E hoje o quarto episódio, a quarta parte da história secreta do México. Se você não assistiu aos outros programas, você pode assistir por aqui pelo canal Consciência Próspera. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, pode fazer esse comentário, enviar uma mensagem para nós que teremos um imenso prazer em lhe responder. Pois bem, estávamos vendo que a garota Regina aprende, já tem a sua formação dentro do taoísmo, depois de ter recebido também toda a educação dentro do budismo tibetano, aprendeu a tocar seus instrumentos sagrados. E o monge taoísta, o jardineiro, que a havia instruído no toque de instrumentos sagrados, havia dito que ela estava pronta. E aí ela vai pedir autorização para retornar, ela estava na China, ela vai pedir autorização para retornar ao seu país de origem, o México. Ela usa como pretexto, dizendo que ela gostaria de levar a revolução para o seu país de origem, para outras áreas. E Regina, nessa época, tinha 20 anos. Então ela vai viajar para o México, ela vai chegar no México em 1968. E ao chegar no México, ela chega exatamente próximo ao equinócio de primavera de 1968. E ao chegar no México, ela chega, curiosamente, mais um elemento sincrônico dessa história, ela chega no porto de Veracruz, bem próximo de onde desembarcaram no século XVI os conquistadores espanhóis, Hernán Cortés e os aventureiros espanhóis que conquistaram os mexicanos, o Império Azteca. E aí ela, intuitivamente, ela vai até a cidade do México e ela busca chegar até Teotihuacán, o local onde os homens se transformam em deuses. E ela chega em Teotihuacán exatamente no dia do equinócio de primavera do ano de 1968. Ela chega, se dirige à Pirâmide da Lua, e na Pirâmide da Lua estava acontecendo uma cerimônia nesse exato momento. Nesse exato momento, os 4 guardiões das 4 grandes tradições mexicanas, os 4 autênticos mexicanos, o guardião da tradição maia, o guardião da tradição olmeca, o guardião da tradição zapoteca e o guardião da tradição tolteca. Os 4 guardiões estavam a executar um ritual no topo da montanha, onde eles esperavam a chegada da reencarnação do último imperador, do último rei guerreiro azteca, Cuauhtémoc, que as antigas profecias diziam que naquele dia exato, a reencarnação do antigo rei azteca iria se revelar para eles. Então eles esperavam a chegada ali talvez de um jovem, de um guerreiro, e de repente eles vêm subir aos degraus da pirâmide uma jovem, uma menina de 20 anos. Eles ficam surpresos, mas de certa forma eles reconhecem que aquela menina é exatamente a reencarnação de Cuauhtémoc. Eles a aceitam e ela, que era uma cerimônia inclusive musical, com caracóis, com tambores, com instrumentos sagrados, e ela, Regina, que sabia como tocar sinos tibetanos, taoístas, ela participa dessa cerimônia e os 5 juntos conseguem uma ativação tão poderosa que eles conseguem, durante 6 meses, eles vão conseguir bloquear uma interferência psíquica que a Lua exerce sobre nós, seres humanos, o que é chamado de cárcere da Lua. Então, durante 6 meses, o cárcere da Lua estaria rompido, estaria bloqueado. Ou seja, os seres humanos estariam com uma condição, um estado de consciência muito ampliado. Isso é muito interessante se você pega outros acontecimentos históricos que aconteceram no mundo a partir de março de 1968. É quando nós vamos ter, por exemplo, a ebulição de vários movimentos estudantis em muitas partes do mundo. Nós temos na França, o maio de 68 na França, nós vamos ter eclosão de movimentos estudantis nos Estados Unidos, vários países da Europa, até mesmo aqui no Brasil, e no México não vai ser diferente. No México, o movimento estudantil vai entrar num período de ebulição, vai eclodir um forte movimento estudantil, e no México havia toda uma série de contestações com relação à condução da política mexicana,
E no caso do México, havia um aspecto ainda em particular que faz com que a situação do México fosse ainda mais delicada, é que naquele ano de 1968, os holofotes, os olhares do mundo encontravam-se voltados para o México. Porque naquele ano, na cidade do México, aconteceriam as Olimpíadas. Então havia todo esse cenário armado quando Regina e os 4 guardiões das 4 grandes tradições mexicanas faziam essa cerimônia onde eles rompiam o cárcere da lua durante 6 meses, possibilitando a nós, seres humanos, um estado de consciência tremendamente ampliado. E quando eles descem da montanha, reconhecendo já Regina como a legítima rainha do México, a líder espiritual do México, Regina lança, ela tem a clareza, inclusive, da missão dela, que era fazer com que o importantíssimo chakra planetário localizado no México fosse plenamente ativado. E aí eu quero fazer uma ponte com o primeiro episódio da história secreta do México, quando eu faço a analogia do nosso corpo humano com esse grande organismo vivo que é o planeta Terra. E como há uma série de analogias entre o nosso corpo e o corpo da Mãe Terra, que eu falo no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, dê uma conferida lá que eu falo mais sobre isso. Mas é importante ver que naquele momento, né, estava exatamente acontecendo essa alternância de polaridade. Durante mais ou menos 500 anos, a Cordilheira dos Himalaias esteve plenamente ativada e a Cordilheira dos Andes em repouso. Porém, era o momento da inversão de polaridades, onde os Himalaias iam entrar num período de repouso e a Cordilheira dos Andes ia iniciar um período de plena ativação. A própria invasão do Tibete pelos chineses seria um acontecimento decorrente, um desdobramento desse fluxo, desse movimento energético. E uma outra analogia, essa eu não falo no primeiro programa, vou falar aqui agora, uma outra analogia muito interessante entre o corpo humano e o corpo da Mãe Terra é que nós temos uma energia serpentina que é a Kundalini, né, a Kundalini, que encontra-se alojada aqui na base da nossa coluna vertebral. E quando essa energia ela é ativada, ela vai num movimento ascendente pela nossa coluna vertebral e no que ela vai ascendendo, ela vai ativando os centros de energia que são chamados, né, pelos hindus, na tradição oriental, de chakras. Então, 7 templos, 7 chakras que nós temos no corpo. À medida que a energia Kundalini vai ascendendo, os chakras vão sendo ativados. E a Mãe Terra, num processo análogo, com a Mãe Terra se passa o mesmo. Então, o que acontece? Essa alternância de polaridade dos Himalaias para a Cordilheira dos Andes, nessa alternância aconteceria um movimento análogo à ativação, como se fosse a Kundalini do planeta, né, que estava alojada, né, que estava concentrada na região dos Himalaias. Ela vai começar a se deslocar, e isso é um processo que demorou décadas, né, mas ela lentamente, ela ia se deslocando lá dos Himalaias, pelas grandes cadeias de montanhas, atravessaria o Estreito de Bering, chegaria lá no Alasca, né, viria descendo pelas montanhas da costa oeste dos Estados Unidos, né, as montanhas rochosas, descendo, chegaria ao México, e ela, pelas cadeias de montanhas, iria caminhando, seguindo, né, atravessaria ali a região da América Central até chegar na Cordilheira dos Andes. E nesse processo, né, essa energia telúrica, essa energia da Terra, iria ativando vários centros de poder que encontram-se exatamente nessas cadeias de montanhas do planeta. Os chakras planetários. E um importantíssimo chakra planetário encontra-se exatamente no México. E aí, para essa energia chegar à Cordilheira dos Andes, ela teria que passar pelo México, ativar o chakra mexicano para poder chegar. Porém, havia um bloqueio no chakra mexicano. E isso, novamente, trazendo para o nosso corpo, né, se algum dos nossos chakras encontra-se bloqueado por algum problema, algum trauma, enfim, há um bloqueio nos chakras, essa energia não consegue seguir seu fluxo, né, e ali encontra uma resistência, e isso pode gerar até uma enfermidade, uma doença, né? E a mesma coisa foi com o planeta. Regina viu que o chakra mexicano encontrava-se bloqueado.
Portanto, era necessário desbloquear o chakra mexicano para que essa energia continuasse seu fluxo e chegasse à Cordilheira dos Andes. E para desbloquear o chakra mexicano, eram necessários serem feitas várias cerimônias, vários rituais, e é isso que nós vamos ver no próximo episódio. Então, na próxima semana, nós vamos ter a quinta parte da história secreta do México, quando Regina e os 4 guardiões das 4 grandes tradições mexicanas vão iniciar a árdua missão de reunir milhares de pessoas para realizar cerimônias para ativar o chakra mexicano e despertar a consciência do México. Eu sou Carribas, assim falei, arro.